Boa noite. É um prazer, ou pelo menos um curioso tipo de formalidade, ter você aqui hoje, para mais uma história que não vai melhorar o seu humor, não vai lhe dar esperança e, com sorte, vai apenas embalá-lo em um sono leve e inquieto. Hoje à noite, vamos explorar um dos filmes mais silenciosamente desconfortáveis já feitos, Sinais. E como você provavelmente já percebeu pelo título, a missão aqui não é aprender a sobreviver nesse universo, mas sim a aceitar, com a serenidade de quem já perdeu a guerra antes mesmo de ela começar, que você provavelmente não duraria um único dia nessa história. Para aqueles que não se lembram, ou para os que sabiamente nunca assistiram, Sinais é um filme em que alienígenas decidem invadir a Terra com a mesma estratégia de um estagiário confuso e cabe a uma família disfuncional, como qualquer boa família, resistir a essa visita extraterrestre armada com fé, um taco de beisebol e vários copos d'água espalhados aleatoriamente pela casa. Agora, antes que a tragédia comece, gostaria de lhe pedir um favor. E não é um favor que vá salvar sua vida em caso de invasão alienígena, lamento dizer. Mas, se por algum milagre você gosta do que eu faço aqui, essa mistura de humor sombrio, histórias incômodas e críticas sutis à nossa própria incompetência, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não por mim, mas para que possamos continuar caminhando juntos nessa jornada de desconforto. E me diga nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico intrigado em saber de que parte do mundo vêm as pessoas que voluntariamente se submetem a esse tipo de experiência. E também me diga que horas são aí, porque gosto de imaginar um mapa cheio de pontinhos luminosos, cada um ocupado por alguém tentando adormecer, enquanto eu explico porque ele inevitavelmente falharia diante de um alienígena com garras. Agora, antes que você fique muito confortável, um conselho: apague as luzes. Talvez feche as cortinas e, se tiver um ventilador por perto, ligue-o, nem que seja só para que o som suave das hélices lhe lembre que existem coisas mais suportáveis do que a realidade. Respire fundo, deite-se e aceite que, mesmo em uma situação hipotética, você não seria o herói dessa história, porque esta não é uma história sobre heróis. É uma história sobre um ex-pastor em crise existencial, seu irmão fracassado, duas crianças filosoficamente exaustivas e você, que por algum motivo acha que faria melhor. Não faria. Ninguém faria. E é justamente isso que faz de Sinais um filme tão humano. Então, sem mais delongas, convido você a me acompanhar, lado a lado, passo a passo, por cada personagem, cada decisão errada e cada copo d'água mal posicionado, até chegarmos ao clímax dessa tragicomédia disfarçada de suspense. Prepare-se para descobrir, capítulo por capítulo, por que você, sim, você, não duraria um único dia no mundo de Sinais. Vamos começar com o pastor Graham, um homem que, em tese, deveria ser a âncora espiritual de sua comunidade, mas que se encontra mais perdido do que um GPS com a bateria descarregada. Mas isso é para o próximo capítulo. Por enquanto, apenas concentre-se em se acomodar, aceitar sua insignificância diante das forças cósmicas e, claro, preparar-se para rir da sua própria desgraça. Até já! Quando você finalmente abre os olhos, porque, claro, até para fracassar é preciso estar acordado, a primeira coisa que sente é o cheiro de milho, milho seco, milho morto, milho por todos os lados. Você está deitado em uma cama estreita, num quarto onde as cortinas não foram abertas desde a última invasão alienígena e por um momento pensa, bom, talvez seja só um pesadelo. Não é. Quando se levanta, tropeçando no próprio ego e num copo d'água mal colocado, percebe que a porta está entreaberta. Um corredor longo, silencioso, cheirando a mofo e expectativas frustradas, leva você até uma cozinha, onde um homem com olhos fundos e colarinho torto olha para você como se já soubesse que você não vai durar muito tempo. Esse homem é Graham, pastor Graham. Um homem que já desistiu de si mesmo, da fé e, pelo jeito que ele examina você, de qualquer esperança de que você seja minimamente útil. Ele não diz nada,
Apenas sorri, triste, como quem assiste um cordeiro se oferecer para o churrasco. Parabéns! Você oficialmente acordou dentro de sinais e já está perdendo. Você pisca, tentando acostumar os olhos à luz difusa que entra pela janela. Ela não chega a iluminar nada de verdade, só serve para realçar a poeira no ar e as manchas no papel de parede. Você respira fundo, mas o cheiro de milho parece ter decidido se alojar em seus pulmões para sempre. Milho seco, milho morto, milho onipresente. Na mesa da cozinha, Graham não tira os olhos de você. Não porque esteja interessado, não, ele parece mais interessado no nada que fica atrás de você. Mas ainda assim, de vez em quando, seus olhos voltam e pousam em você como quem observa um rato tentando atravessar um campo minado. Um suspiro longo escapa dele, como se cada segundo em sua companhia fosse mais uma confirmação de que a humanidade realmente não tem salvação. Você se senta, porque é isso que parece esperado de você. E, claro, a cadeira range de um jeito dramático, como se já estivesse avisando: isso não vai acabar bem. Você tenta sorrir, mas ninguém sorri de volta. Há vários copos d'água sobre a mesa, todos cheios até a borda, alguns com a borda lascada, outros com pequenas bolhas imóveis na superfície, como se estivessem congelados no tempo. Você estica a mão para um deles, mas a voz de Graham finalmente emerge. Eu não faria isso se fosse você. Você congela no ato, olhando para ele, esperando uma explicação, mas ele não oferece nenhuma. Apenas volta a encarar a mesa, como se essa única frase já fosse suficiente para você entender que, seja lá o que venha a acontecer, você vai falhar de qualquer forma. O silêncio se instala entre vocês dois, pesado, quase pegajoso. Do lado de fora, o som do vento varre o milharal, um chiado constante e irregular, como um sussurro gigante tentando convencer você a sair correndo. Você se pergunta se talvez devesse ouvir esses sussurros. Não ouça. Ouça. Você não sabe. Em algum ponto do corredor atrás de você, ouve-se um barulho rápido de passos. É quando surge uma garotinha, de pijama rosa, cabelo desgrenhado, segurando uma boneca por uma perna só. Ela para na entrada da cozinha, sem piscar, encarando você como se fosse um pedaço inconveniente de mobília que alguém esqueceu no lugar errado. Ela finalmente fala: "Você vai ser o primeiro a morrer." As palavras são frias, mas a maneira como elas diz é quase entediada, como quem comenta o tempo. Em seguida, ela desaparece de volta pelo corredor, deixando um silêncio ainda mais inconfortável no ar. Você ri nervosamente, tentando transformar a tensão em algo menos insuportável. Graham não ri. Na verdade, ele parece ainda mais desapontado por você ter tentado. E então ele se levanta, devagar, com movimentos tão calculados que você imagina que até para isso ele já tenha desistido de improvisar. Ele caminha até a janela e fica ali, de costas para você, olhando para o milharal. Eles estão lá fora, ele murmura. O tom é neutro, nem medo nem raiva, só a aceitação resignada de quem já sabe que a história não vai acabar bem para ninguém. Você acompanha o olhar dele e vê, por um instante, algo se mover entre as espigas. Uma sombra, talvez, ou talvez apenas o vento. Mas o movimento é mais rápido demais para ser só o vento e mais lento demais para ser só sua imaginação. Você engole a seco e se pergunta se teria sido mais inteligente ficar na cama. Graham se vira para você, finalmente parecendo notar sua presença como um ser humano, ou pelo menos como um ser humano prestes a ser descartado. Se você quiser sair, saia agora. Depois não haverá mais para onde correr. Você não se move, porque sair parece perigoso, mas ficar parece pior. Você não tem tempo para decidir. A porta dos fundos bate de repente,
como se alguém ou algo tivesse passado correndo por ali. A boneca da menina aparece jogada no chão do corredor, sozinha. Um dos copos d'água da mesa treme, embora ninguém o tenha tocado. Graham não se mexe, só fecha os olhos por um momento e sussurra: "Está começando." Você sente a pele arrepiar inteira, porque agora é impossível fingir que nada está acontecendo. O som do milharal fica mais alto, mais insistente, como um mar de espigas tentando gritar por socorro. As sombras do lado de fora parecem se alongar, contorcendo-se de maneiras que desafiam qualquer lógica que você tenha aprendido assistindo documentários sobre natureza no Discovery Channel. E aí você entende: isso não é natureza. Nunca foi. Você se levanta, quase tropeçando na cadeira porque não quer ser a pessoa que fica sentada esperando a morte chegar, mas assim que se coloca em pé, Graham ergue a mão, sem olhar para você. Sente-se. O tom é definitivo, como o bater de um martelo em um tribunal. Você obedece. O relógio na parede parece desacelerar a cada segundo. Tique, taque, tique. Do lado de fora, algo parece ter se aproximado da janela. Você não vê nada, mas a sensação de que está sendo observado é tão intensa que chega a queimar. Um leve arrascar se faz ouvir no vidro atrás de você. Graham permanece imóvel. Eles gostam de brincar primeiro. Não se mexa. Não reaja. Não dê a eles mais do que eles já vão tirar. E você fica ali, sentado, com o cheiro de milho, o som do milharal, o copo d'água ainda intacto e a certeza de que cada batida do seu coração está sendo registrada por algo que você nem sequer consegue ver direito. Você respira fundo, tentando convencer a si mesmo que isso ainda pode ser só um sonho ruim. Mas não é. Quando finalmente resolve sair da cozinha, talvez porque não aguenta mais o olhar de Graham, ou talvez porque acha que ainda pode fazer alguma diferença, ainda que mínima, você dá de cara com a porta dos fundos. Uma porta simples, de madeira, levemente empenada como a sua autoestima. Lá fora, o mundo está quieto demais para ser confiável. O céu tem a cor estranha de um hematoma, e o campo de milho parece se estender para sempre. Não há vento, mas as folhas secas continuam se mexendo, porque, claro, até as plantas nesse universo sabem que você não pertence aqui. Graham continua na cozinha, murmurando alguma oração pela sua alma ou pela dele, difícil saber. E você, sem nada melhor para fazer, decide que o melhor a se fazer é sair para o milharal. Brilhante ideia. O primeiro passo é hesitante. O segundo já é um tropeço em mais um daqueles malditos copos d'água. Você xinga em silêncio e segue em frente, fingindo que está no controle. Você não está. O cheiro de milho é ainda mais forte aqui. Um cheiro de pólen e pó, como se alguém tivesse decidido misturar alergia com ansiedade em um único aroma. Você começa a andar entre as fileiras, cada passo mais fundo naquele labirinto vegetal. A sensação é de que as plantas estão cada vez mais altas, as folhas cada vez mais ásperas, e o som, o som. A princípio parece um farfalhar leve, depois um estalo, e por fim, um arranhar que não deveria estar ali. Você para, porque até mesmo um tolo como você reconhece o som de alguma coisa grande demais para ser um coelho e rápida demais para ser Graham. Olha para trás, nada. Olha para frente, nada. Olha para cima, porque você já não tem nada a perder, e adivinha, nada também. Ainda assim, o som continua, mais perto agora, como unhas passando por galhos secos, como algo que está quase ao seu lado. Você pensa em chamar por ajuda, mas se lembra que está em um filme chamado Sinais. Aqui, ninguém escuta, nem mesmo os personagens principais.
Então você faz o que qualquer espectador mediano faria. Corre. Ou pelo menos tenta correr. É difícil ser heróico quando seu pé fica preso numa raiz e você se vê no chão mais rápido do que consegue formular uma frase inteligente. Deitado entre as fileiras, com o coração martelando no peito, você ouve o som parar abruptamente. E depois, um silêncio que dói mais do que qualquer barulho. Por um instante, acha que talvez tenha sido só sua imaginação. Mas aí, entre as folhas à sua direita, você vê. Algo brilha. Um pedaço de metal? Um olho? Uma garra? Não importa. Seja lá o que for, está observando você com a paciência cruel de quem já decidiu que você não vai sair daí inteiro. E então, nada. O som desaparece, a presença desaparece, o milharal volta a ser apenas um milharão. Ou você simplesmente deixou de ser interessante o suficiente para a coisa continuar. Você se levanta, esfregando a poeira do joelho, tentando recuperar um pouco da dignidade. Spoiler, não vai conseguir. E tropeça de novo, dessa vez em um círculo. Literalmente. Um círculo perfeito desenhado no meio do milharal, como se alguém tivesse passado ali com um compasso cósmico só para lembrar você de que este não é o seu mundo, nem o mundo de Graham, nem o mundo de ninguém. Você caminha pelo círculo, maravilhado e ao mesmo tempo terrivelmente consciente de que provavelmente acabou de entrar numa armadilha. Mas, como tudo que você faz, é tarde demais para voltar. Quando finalmente levanta os olhos, Graham está na beira do milharal, parado, te observando. Braços cruzados, expressão neutra, como quem já sabia que você acabaria ali. Bonito, não? Ele diz, com aquela voz de quem já desistiu de explicar as coisas. Você não responde, nem poderia, porque mesmo que tivesse as palavras certas, sua boca está seca e sua cabeça está girando. Você está começando a entender que nada disso, o milho, o círculo, os sons, faz sentido. E ainda assim é tudo absolutamente inevitável. Graham dá um meio sorriso, um daqueles que nem chegam perto dos olhos, e acrescenta: ainda é só o começo. E com isso, ele se vira e volta para casa, deixando você sozinho no centro do círculo, cercado por milho e um silêncio que parece vivo. Você respira fundo, tentando convencer a si mesmo que pode sair dali, que pode sobreviver, que pode fazer melhor do que os personagens do filme. Você não pode. E isso, meu caro espectador, é que torna tudo isso ainda mais divertido. Próximo capítulo, o jantar em família, onde você vai descobrir que além de inútil diante dos alienígenas, você também não sabe se comportar nem à mesa. Você volta para casa com as pernas bambas, um pouco por causa do medo, mas muito mais porque está começando a perceber que cada passo seu aqui é uma demonstração pública de fracasso. Ao atravessar a porta, nota que a luz da cozinha está acesa. A família está reunida à mesa. Uma cena que deveria ser calorosa, mas que aqui parece uma reunião do Conselho de Guerra dos Derrotados. Na ponta da mesa, Graham. Sempre ele, com aquela expressão de quem já viu tudo e, infelizmente, também você. À direita dele, Meryl, o irmão fracassado com músculos desproporcionais e a postura de quem queria ser herói, mas acabou especialista em nada. E as crianças? Ah, as crianças! Dois pequenos demônios filosóficos disfarçados de gente. Bo, a garotinha com olhos grandes demais e teorias sobre copos d'água como se fossem armas nucleares, e Morgan, o garoto que tem toda a doçura de um manual de instruções, grosso, confuso e propenso a acusações apocalípticas. Você fica ali, parado na porta enquanto eles comem em silêncio. O cheiro no ar é de frango frito e tensão não resolvida. Sente-se. Graham finalmente ordena, sem sequer olhar para você. E você, é claro, obedece. Porque a essa altura, contestar Graham seria como discutir com a gravidade, inútil e embaraçoso. Você se senta no canto da mesa, entre um copo d'água suspeito e uma pilha de guardanapos.
Todos olham para o prato vazio à sua frente como se já soubessem que você não vai conseguir comer nada. O que vai querer? Meryl pergunta, num tom que mistura pena com sarcasmo. Você abre a boca para responder, mas percebe que todos já voltaram a comer. Ninguém realmente esperava que você escolhesse nada. Ninguém realmente espera nada de você. E isso é quase reconfortante. Por alguns segundos, o único som na sala é o arranhar dos talheres nos pratos e o ocasional suspiro resignado de Graham. Então Bo resolve falar. Você vai morrer primeiro. O garfo de Meryl para no ar. Morgan ergue uma sobrancelha. Graham não se dá ao trabalho de reagir. Você sorri sem graça, esperando que seja uma piada. Não é. Eles sempre pegam o mais fraco primeiro, Bo explica, com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o clima. E você... Bem, você parece bem fraco. Morgan confirma com um aceno quase imperceptível. Concordo. Vai morrer primeiro, ele diz, antes de voltar a encarar seu prato, como se já fosse um fantasma. Meryl dá um tapa leve na mesa e finalmente quebra o clima. Bom, pelo menos vai ser rápido. E todos voltam a comer como se nada tivesse acontecido. Você engole em seco, tentando participar da refeição, mas os dedos tremem ao segurar o garfo. O frango no prato parece mais ameaçador do que os sons no milharal. Então, Graham levanta os olhos. Não se preocupe, ele diz, mas a voz é mais fria do que reconfortante. Ninguém sobrevive inteiro. Você se pergunta se ele está falando do ataque alienígena ou da vida em geral. E nesse momento, você percebe um som estranho vindo lá fora. Um ruído metálico, como garras raspando na lataria do celeiro. Todos congelam. Até Bo para de mastigar. O silêncio pesa sobre a mesa como um cobertor molhado. Eles estão aqui. Morgan sussurra, quase feliz por finalmente ter razão. Graham se levanta devagar, Meryl também. As crianças deslizam longe da mesa, cada uma já com um copo d'água na mão, como se fossem veteranas de guerra. E você? Você fica sentado, porque, claro, você ainda não entendeu que este é o momento de se mover. Meryl te lança um olhar irritado, quase com pena, e diz: vai ficar aí? Você tenta responder, mas sua voz não sai. E então, todos saem da cozinha, deixando você sozinho com a comida fria e a lembrança de que foi chamado o mais fraco por uma menina de 6 anos. Você ouve passos na varanda, depois um estalo seco no celeiro. Mais silêncio. E de repente, tá só você e o seu reflexo no vidro da janela, que não parece nada corajoso. Você se levanta devagar, talvez mais por medo de ficar sozinho do que por qualquer instinto de bravura, e segue pelo corredor. A casa tá estranhamente quente agora. O ar pesado, como se a própria estrutura soubesse que há algo errado. Quando chega à porta dos fundos, vê a família reunida, encarando o celeiro. Shhh! Graham levanta a mão, pedindo silêncio. Todos obedecem, até você. O som se repete, mais alto dessa vez. Um arranhar longo, como unhas na madeira. Depois, um baque surdo. Meryl segura um taco de beisebol. Bo segura o seu copo d'água com a firmeza de um soldado. Morgan, por sua vez, já está murmurando alguma teoria conspiratória que você não consegue entender. E você segura nada, porque, claro, ninguém pensou em dar uma arma para você, nem mesmo um copo d'água. O som para. O silêncio volta. E por um momento, todos olham para você, como se dissessem, sem palavras: vai lá. Você engole em seco, dá um passo à frente, outro e outro, até estar a poucos metros do celeiro. O cheiro de milho volta a te envolver, misturado com o odor metálico daquilo que espera lá dentro. Você estende a mão para a porta do celeiro e, nesse exato momento, um estalo alto faz você recuar como um coelho assustado. Meryl suspira. Graham fecha os olhos, já antecipando-se no Tinugad. Eu disse que você ia morrer primeiro, Bo diz, antes de dar um gole no seu copo d'água.
E é com essa confiança esmagadora que você percebe que nem mesmo conseguiu abrir a porta ainda e já perdeu mais pontos do que todos os outros juntos. No próximo capítulo, o celeiro. Você, sozinho, contra o inevitável. Quando você finalmente termina de mastigar a última colherada de purê frio que teve a gentileza de se transformar em cimento na sua boca, Graham se levanta em silêncio e aponta para a porta dos fundos. Você, ingênuo, pensa por um momento que talvez seja a hora de ir embora, de escapar. Mas não, é hora de ser útil. Pelo menos tentar. Lá fora, a noite é densa, carregada de um vento gelado que arrasta o cheiro de milho morto e algo que você jura que é ozônio. Talvez seja apenas o cheiro da vergonha. Graham não diz uma palavra, apenas caminha à frente com um feixe de chaves enferrujadas na mão. Meryl o segue com um bastão de beisebol apoiado no ombro, mais para se divertir do que para proteger alguém. Bo e Morgan ficam na porta da cozinha observando você sair como se estivessem assistindo um reality show de má qualidade. Bo murmura alguma coisa que soa como: "Se não voltar, posso ficar com seu quarto?" E Morgan responde: "Nem vai precisar. Os aliens comem primeiro os que cheiram a medo." Você ignora. Quer dizer, tenta. O caminho até o celeiro é pontilhado por copos d'água largados no parapeito das janelas, como armadilhas inúteis para mosquitos intergalácticos. O milharal balança ao redor como se estivesse sussurrando segredos que você nunca vai entender, mas que ainda assim são sobre você. O celeiro surge como um monólito negro no fim do caminho, grande, silencioso e mais hostil do que qualquer olhar de Graham. Meryl puxa a porta com um estalo que ecoa pela noite inteira. Lá dentro, a escuridão não é apenas ausência de luz, é uma presença. Você hesita. Meryl empurra você com o bastão. "Vai, herói, mostra pra gente como se faz." Você dá um passo para dentro. O ar cheira a palha velha, rato morto e o que você imagina ser a respiração de alguma coisa que não deveria estar aqui. Suas mãos tremem enquanto você segura a lanterna que Graham largou em cima de um saco de milho. A luz fraca ilumina pedaços de aranhas, um ou outro rato e marcas. Arranhões nas paredes, profundos, o tipo de arranhão que você só faz se tiver garras e muita má vontade com a humanidade. Você engole em seco. Atrás de você, a porta range, depois se fecha com um baco. Você se vira. Meryl está encostado no batente, sorrindo, como se isso fosse um jogo. "Então?" pergunta Graham, com aquele tom que não é bem uma pergunta, é mais um veredito antecipado. "Nada", você diz, a voz um pouco mais aguda do que gostaria. "Nada aqui." "Nada ainda", corrige Morgan, aparecendo na porta com um copo d'água. Ele bebe, devagar, como se a tensão fosse entretenimento puro. Você avança pelo corredor estreito do celeiro, os olhos tentando se ajustar ao escuro, os ouvidos captando cada som de palha sendo esmagado sob seus pés, cada sussurro do vento, cada clique. Porque tem um clique, e não é nada que você já tenha ouvido antes. Você congela. O clique repete. E, de repente, do outro lado da divisória de madeira, um movimento rápido, um roçar violento, e a lanterna quase escapa da sua mão. Você recua 2 passos, tropeça em um balde e cai de costas, a lanterna rolando para longe. Do escuro, 2 olhos aparecem, brilhantes, impossíveis, fixos em você. "É só um guaxinim", diz Meryl sem nenhuma convicção lá de trás. Você quer acreditar mesmo, mas não parece um guaxinim. Parece uma promessa. Você fica ali no chão, respirando rápido demais, tentando encontrar o equilíbrio e o mínimo de dignidade possível. Graham entra, pega a lanterna de alguém, ilumina o canto e, claro, não tem nada lá. Claro. Mas antes de sair, você jura que algo arranha de novo a parede, como se dissesse: "Te vejo mais tarde." E você acredita. Quando finalmente saem do celeiro, Graham tranca a porta e guarda a chave no bolso com aquele mesmo olhar de quem já desistiu de você. Meryl sorri, satisfeito.
Bo e Morgan já estão voltando para dentro comentando quem vai herdar suas coisas quando você finalmente sumir. Você, por sua vez, só consegue pensar no que ouviu e na certeza de que aquela coisa, seja lá o que for, ainda está lá dentro, esperando. E que você não vai estar preparado. Você volta para casa sentindo que cada fibra do seu corpo foi substituída por algodão molhado. Meryl bate levemente nas suas costas enquanto passa por você, como quem dá os parabéns a um condenado por ter feito um belo discurso antes da execução. Graham não diz nada, nunca diz nada. Mas aquele olhar dele, desapontado, pesaroso, como se você tivesse esquecido de salvar o mundo antes do café da manhã, pesa mais que qualquer palavra. Bo e Morgan correm para dentro, rindo. Você não entende a piada, mas tem a estranha impressão de que a piada é você. Na sala, Graham estende um cobertor e aponta para o sofá com a autoridade monótona de quem já desistiu de explicar qualquer coisa. Você fica aqui esta noite. Meryl fica no corredor. Por que ele fica no corredor? Você ousa perguntar. Meryl gira o bastão de beisebol na mão, devagar, para ouvir melhor quando você gritar. Ah, claro. Você se senta no sofá, o cobertor áspero cheira a umidade e memórias de gente que não voltou para contar história. Meryl senta-se na cadeira do corredor, girando o bastão entre os dedos. Bo e Morgan aparecem de vez em quando no topo da escada para ver se já vale a pena descer para assistir ao espetáculo. Você tenta se acomodar, mas cada rangido da casa soa como um presságio. O relógio na parede faz um tic-tac tão alto que poderia ser usado como um método de tortura em regimes totalitários. Então começa. Um barulho. No telhado. Fraco no início, depois mais insistente. Algo se arrastando. Ou alguém. Você se senta, os olhos fixos no teto como se pudesse ver através dele. Meryl levanta a cabeça, mas não parece surpreso, apenas entediado. São só guaxinins, ele diz. Você sabe que não são guaxinins. Nem ele acredita nisso. O barulho para, e depois começa do lado de fora da janela. Rápido, metálico, um arranhar que faz seu estômago se encolher como um caracol assustado. Você se levanta devagar. Meryl também. Bo e Morgan aparecem na escada novamente com expressões de expectativa genuína, como duas crianças esperando que Papai Noel entre pela chaminé, só que dessa vez Papai Noel tem garras. Senta aí, diz Meryl, apontando para o sofá com o bastão. Ainda não é a sua vez. Você obedece. Claro que obedece. O barulho para outra vez. Um silêncio pesado toma conta. Você tenta respirar fundo, mas até o ar parece hesitar em entrar nos pulmões. Então, 3 batidas. Fortes, na porta dos fundos. Graham aparece na sala, finalmente. Ele segura uma lanterna com uma mão e uma expressão de profundo arrependimento com a outra. Não abra, ele diz, como se fosse a instrução mais óbvia do universo. Você, por alguma razão que nem Freud explicaria, começa a andar em direção à porta. Meryl segura seu braço antes que você faça qualquer besteira. Já disse, ainda não é a sua vez. Você recua, as batidas param. Mas agora o barulho vem das janelas, do telhado, das paredes. Todos os lados ao mesmo tempo. Como se a casa inteira tivesse sendo examinada por dedos invisíveis. Morgan desce correndo e joga mais copos de água no parapeito da janela como se isso fosse impedir qualquer coisa. Você observa a cena cada vez mais convencido de que se tiver mesmo uma função aqui, é apenas a de ser eliminado no primeiro ato. Graham encosta-se à parede, olhos fixos em nada, sussurrando para si mesmo um versículo que você não reconhece, ou talvez seja só um mantra para não arrancar os próprios cabelos. O tempo passa assim. Um festival de ruídos, pausas e mais ruídos. Meryl, em algum momento, começa a contar quantas vezes você tremeu nos últimos 5 minutos. Bo já está dormindo encostada na parede. Morgan joga água em tudo que se mexe. Você não sabe dizer quanto tempo se passou quando finalmente houve um som novo. Uma respiração. Não a sua, e nem de ninguém na sala.
uma respiração pesada, ritmada, colada à janela abraçada. Você congela, não ousa virar a cabeça. Tá lá, né? Você sussurra. Ninguém responde. Graham fecha os olhos, como se isso o tornasse invisível. Meryl ergue o bastão mais por protocolo do que por esperança. Você ainda não se move. A respiração para, e quando você finalmente cria coragem e se vira, a janela tá vazia. Claro que tá, mas tem um pequeno arranhão no vidro, novo, fresco, profundo. Você se senta de volta no sofá, aceitando finalmente que nada do que você fizer vai mudar o seu destino. Você não é herói. Nunca foi. E essa noite ainda não acabou. Nem perto disso. Você não dorme. Não porque não queira, mas porque seria estupidamente perigoso fazê-lo. E também porque Meryl, do outro lado do corredor, continua girando o bastão com o entusiasmo de um animador de torcida em luto. Os barulhos voltam, mais fortes, mais organizados, como se eles tivessem finalmente decidido parar de brincar com você. Chegou a hora, murmura Graham, embora ninguém tenha perguntado. Bo e Morgan aparecem de pijama, como se estivessem indo a um piquenique noturno no meio de uma guerra. Bo carrega mais 2 copos d'água como se fossem granadas santificadas. Morgan segura um livro de teologia com força demais para alguém que claramente não pretende ler nada hoje. Você se levanta, porque todos se levantam, o que significa basicamente que você vai ser arrastado por essa cena, queira ou não. Graham pega uma lanterna e abre a porta da cozinha para um corredor escuro que leva ao porão. Lá embaixo, diz ele. Lá embaixo o quê? Você arrisca perguntar. Ele não responde. Ele nunca responde. Meryl já está descendo os degraus e cada passo dele ecoa como um prego na tampa do seu caixão metafórico. Você desce também, com cuidado, tropeçando 2 vezes na mesma tábua solta e quase derrubando um copo d'água que Bo equilibrou no corrimão por precaução. O porão cheira a pó, madeira velha e algo que você prefere não identificar. As paredes são cobertas por estantes de ferramentas inúteis, caixas com memórias que ninguém ousou abrir e um crucifixo que parece estar ali só por estética. Graham aponta para um canto. Fica ali. O que tem ali? Você insiste. Nada. Ele já virou as costas. Você fica ali, em pé, se perguntando como foi que sua vida chegou a isso, preso num porão mal iluminado, cheirando a mofo, ouvindo arranhões no teto e esperando sua sentença ser lida por um alienígena com garras. Então, um estrondo. Não um barulho qualquer, um estrondo, como se alguém ou alguma coisa tivesse decidido que as portas não eram mais necessárias. A casa treme. Copos d'água caem e se espatifam. Bo começa a chorar baixinho. Morgan recita algo entre um versículo e um insulto. Você olha para Meryl, que agora parece mais animado do que nunca, girando o bastão como se tivesse treinado para este momento a vida inteira, ou pelo menos os últimos 5 minutos. Graham finalmente se move rápido, tranca a porta do porão com um barulho metálico e encosta a espádula nela. Então, silêncio. Silêncio absoluto. Por 3 longos segundos. Depois, um ruído. Um arranhar. Alguém ou alguma coisa do outro lado da porta tentando entrar. Você dá um passo para trás, Meryl dá um passo para frente, Graham mantém a mão firme na maçaneta, os nós dos dedos brancos. O som cresce. Agora é como se 1000 unhas estivessem riscando a madeira, com pressa, com raiva, com fome. Você sente um frio subir pela espinha. Talvez seja medo, talvez seja só a corrente de ar do porão. De qualquer forma, não melhora quando uma sombra aparece na fresta de luz por baixo da porta. Água, diz Graham quase num sussurro. Bo arremessa um copo que quica no chão e molha um canto da porta. O barulho para. Por um segundo. Depois volta ainda mais forte.
A porta range, ameaça ceder. O crucifixo na parede cai e se parte em dois, num gesto dramático que você acha desnecessário para este ponto da noite. Meryl ergue o bastão, os olhos brilhando com uma convicção que você nunca vai entender. Quando eu disser, você corre para um canto e fica lá, entendeu? Ele rosna para você. Você não tem tempo para responder, porque a porta finalmente cede. Um clarão metálico, um som agudo, um braço ou algo que lembra um braço, só que com mais articulações do que um braço deveria ter, surge por entre os estilhaços. Meryl ataca. Um som seco ecoa no porão, como madeira rachando. Um líquido escuro pinga no chão. O braço se retrai. Você recua até o canto, como mandado, tropeçando em mais um copo d'água que espirra na parede. O som lá fora muda. Agora é um lamento, um som grave, como se a casa inteira estivesse gemendo junto. Graham fecha a porta de novo. Meryl empurra uma cômoda contra ela. Morgan derrama água no chão em círculos, enquanto Bo soluça e murmura que talvez seja a hora de chamar reforços. Você respira fundo. Você está vivo. Por enquanto. Mas lá fora, você ouve. Eles ainda estão ali. E agora, eles sabem exatamente onde você está. O silêncio que se segue ao ataque não é tranquilizador. É um silêncio pesado, quase sólido, como se o ar no porão tivesse se transformado em concreto e você estivesse sendo lentamente engolido por ele. Ninguém fala. Ninguém respira alto demais. Mesmo Meryl, com o bastão ainda erguido, está imóvel, olhando para a porta como se esperasse que ela pedisse desculpas por quase ceder. Você se dá conta de que está encolhido num canto, com um filete de água escorrendo pelo braço e um pedaço de madeira lascada cravado na sola do pé. Mas levantar não parece uma opção inteligente. Lá fora, os sons recomeçam. Mais diferentes agora. Menos desesperados. Mais metódicos. Você ouve passos. Não exatamente passos humanos, mas como arranhões ritmados, pesados, circulando a casa. Depois, um som metálico lá em cima, como se algo tivesse tentando arrancar as telhas com as mãos nuas ou com as garras. Bo solta um soluço. Morgan fecha os olhos e sussurra algo que soa como uma oração, embora você tenha a sensação de que até Deus está evitando atender chamadas hoje. Graham, por sua vez, parece mais tranquilo do que deveria. Apoiado na parede com os olhos baixos, como se já soubesse que nada que aconteça aqui vai mudar o destino inevitável que todos compartilham. Você se levanta devagar, porque seus joelhos já doem de tanto medo, e se aproxima do centro do porão tentando ouvir melhor. Eles estão por toda parte. O som se move pelo teto, pelas paredes, pelo chão de cima. Um arranhar aqui, um estalo lá, um baque forte perto das janelas. Eles estão testando a casa, testando você. Meryl finalmente rompe o silêncio. Eles querem que a gente se mova. E nós vamos? Você pergunta, já se arrependendo antes mesmo de terminar a frase. Ele lança um olhar que pode ser traduzido como: você é burro ou apenas tem um desejo de morte criativo, e não responde. Bo se aproxima com mais um copo d'água, empurrando-o para sua mão como se fosse um amuleto. Você segura, porque é tudo que pode fazer. De repente, um estalo mais forte do que os anteriores. A luz da lâmpada treme e se apaga por um segundo, mergulhando o porão em escuridão completa. Quando a luz retorna, Graham já está parado junto à escada, encarando o alto. Um som de vidro se quebrando vem lá de cima. Depois outro. Depois outro. Os alienígenas entraram. De vez. Você sente a tensão em todos os músculos do corpo. Meryl aperta o bastão com tanta força que os nós dos dedos parecem prestes a estourar. Morgan abre um livro em alguma página aleatória e começa a ler em voz baixa, para ninguém em particular. Bo se encolhe atrás de uma caixa, agarrada a mais 2 copos d'água. Você, por sua vez, faz exatamente aquilo que prometeu não fazer quando tudo começou. Você congela. Os sons ficam mais próximos, pesados. O chão range, a poeira cai do teto.
Eles estão no corredor. Eles descem devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Então, silêncio. Outra vez. E dessa vez, você jura que pode ouvir algo respirando bem ali, do outro lado da porta do porão. Um som baixo, gutural, uma espécie de ronco molhado e impaciente, como se estivessem sentindo o cheiro de vocês. Graham dá um passo para trás. Meryl ergue o bastão. E você? Você aperta o copo d'água com tanta força que parte da água espirra no chão. Eles não entram. Ainda não. Mas você sabe. Eles sabem que você está ali. E agora eles estão só se divertindo. Você perdeu a noção do tempo. Aliás, você já perdeu mais do que tempo. Perdeu a dignidade, a esperança e boa parte da sua postura lombar de tanto se encolher naquele porão. O som lá fora finalmente cessou. Um silêncio incômodo. Não o silêncio de quem vai embora, mas o de quem está esperando que você seja o primeiro a cometer um erro. Graham inspira fundo, fecha os olhos e, pela primeira vez na noite toda, fala diretamente com você. Vai acabar em breve. Mas a expressão dele não inspira confiança. Parece mais a fala de um médico que já sabe que o paciente não vai passar do turno seguinte. Então, uma batida. Seca, na porta do porão. Dessa vez, não um arranhar, não um som indecifrável, uma batida. Clara, humana, quase. Meryl ergue o bastão de novo. Bo esconde a cabeça entre as pernas. Morgan fecha o livro como quem se rende. E você, bem, você dá um passo para trás, como se isso fosse lhe garantir alguma vantagem quando o inevitável acontecer. Outro golpe. Dessa vez a madeira cede um pouco. Lasca. Mais um golpe. Uma rachadura na porta. Então você ouve algo, uma espécie de estalo úmido, e o cheiro no ar muda. Umidade, como metal molhado. O Graham sussurra. Água. E é aí que você se lembra dos copos, daqueles copos irritantes espalhados por toda a casa. Bo se levanta, estende um para você com a serenidade de quem já sabe que não adianta nada, mas pelo menos você vai parecer ocupado nos seus últimos segundos de vida. Você pega o copo. O som de algo entrando pelas frestas. Uma garra surge pela rachadura na porta. Um dedo comprido, negro, brilhante como obsidiana. Meryl ataca, grita algo ininteligível e o dedo recua. Então, tudo para. De novo. O silêncio volta. Por um instante você acha que talvez tenha acabado. Mas nada acaba assim tão fácil. Um último baque, tão forte que derruba uma prateleira no porão e apaga a lâmpada de vez, mergulha vocês em completa escuridão. Respirações pesadas ao redor. Um chiado lá em cima, como um rádio mal sintonizado. Depois, passos. Recuando. Eles estão indo embora. Você não comemora? Ninguém comemora. A luz não volta. O silêncio continua. E você continua ali, segurando o copo de água como se fosse um troféu inútil, tentando ignorar a ideia incômoda de que a qualquer momento tudo pode recomeçar. Graham se senta no chão, apoia a cabeça na parede e finalmente diz: acabou. Mas o modo como ele diz acabou não soa como vitória. Soa como resignação. Como quem sabe que amanhã pode ser pior. Você se senta também, o corpo pesado, as mãos ainda tremendo. Lá fora, o som de pássaros finalmente quebra a madrugada. O sol está nascendo. E você ainda está vivo, contra todas as expectativas. Mas você sabe, todo mundo aqui sabe, que a única razão para isso ter acontecido foi a incompetência estratégica dos invasores e uma quantidade absurda de copos mal distribuídos pela casa. Você não é um herói. Nunca foi. Você apenas sobreviveu, por enquanto. E nesse universo, isso já é muito.
Você ainda está sentado no chão do porão. O silêncio reina, mas não um silêncio pacífico. É um silêncio suspeito, como se o universo estivesse apenas esperando. Graham continua encostado à parede, de olhos fechados, como quem acabou de sair de uma negociação fracassada com Deus. Meryl largou o bastão no chão, as mãos apoiadas nos joelhos, e respira devagar, como se tivesse acabado de correr uma maratona de fracassos. Bo e Morgan, em algum ponto atrás de você, dormem. Ou fingem. Crianças têm esse talento. E você? Você tá lá, imóvel, segurando ainda o copo de água, porque largar seria admitir que não há nada mais a fazer. Alguns minutos se passam, ou talvez horas. O porão parece ter se transformado em uma cápsula fora do tempo. Ali não entra a madrugada nem a manhã, apenas o cheiro de poeira, milho, medo e resignação. Eventualmente, Graham se levanta. Não diz nada. Começa a subir as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob o peso de um homem que já perdeu muito mais do que pretende admitir. Você o segue. Não porque queira, mas porque parece que é o que se espera de você agora. Subir, ver, constatar. Quando finalmente alcança a cozinha, a cena lá fora é desoladora. O campo de milho parece maior agora, mais denso, como se os próprios talos tivessem testemunhado tudo e decidido crescer de propósito para sufocar qualquer sensação de alívio. O céu ainda tem um tom esquisito, um azul esmaecido com um toque metálico. Mas é dia, ou algo próximo disso. As janelas ainda estão trancadas, copos de água ainda pontuam cada superfície possível, como se um designer de interiores com um transtorno obsessivo-compulsivo tivesse decorado o cenário de um filme ruim de ficção científica. E os sons? Nada além de vento. Meryl entra atrás de você, sem a menor cerimônia, e se recosta contra o batente da porta. Bo surge logo depois com o cabelo bagunçado, carregando 2 copos de água nas mãos pequenas, como troféus. Você caminha pela sala, de um lado para o outro. As madeiras rangem sob seus pés. Você observa os copos com a mesma fascinação que alguém observa uma fogueira. Desconfiado, mas hipnotizado. E então, você entende. A invasão acabou. Não porque você foi brilhante, ou corajoso, ou digno de sobrevivência, mas porque eles foram embora. Por quê? Não importa. Eles apenas decidiram. E você fica ali, olhando para a porta da frente, imaginando se um dia ela vai abrir para algo que vale a pena. No fundo, você já sabe a resposta. Não vai. E essa é a lição final. Não importa o quanto você corra, lute ou colecione copos de água espalhados por aí, o universo não está exatamente interessado na sua história. Ele vai continuar indiferente enquanto você arruma maneiras criativas de fracassar em sobreviver a mais um dia. Você olha para Graham. Ele está na varanda agora, apoiado no corrimão, com o sol batendo no rosto, mas sem calor nenhum. O semblante dele não é de vitória. É de alguém que aceitou que a vida inteira é no máximo um empate. Você se aproxima. Ele percebe, mas não vira. Eles foram embora. A voz dele sai baixa, sem convicção. Você balança a cabeça como se isso fosse uma resposta. Silêncio. Então, pela primeira vez, você decide falar. E pergunta. E agora? Graham demora a responder, os olhos ainda fixos no horizonte. Então, ele dá de ombros e murmura. Agora a gente espera. Espera o quê? Você não sabe. Talvez por um novo ataque? Talvez pelo fim definitivo? Talvez por algo que nunca vai chegar.
O vento bate no rosto de vocês. Carrega consigo o cheiro doce e enjoativo do milho, misturado a um leve odor metálico que você torce para ser só a sua imaginação. Por um instante, você quase esquece que está no meio de um apocalipse mal administrado. E é nesse instante que você sente aquela pontada incômoda no estômago. Não de fome, mas de consciência. Você nunca foi o protagonista desta história. Nunca foi. E nunca será. Você foi, no máximo, uma testemunha. Uma peça figurativa, numa história maior escrita por roteiristas sádicos que gostam de ver gente comum tropeçar no seu próprio medo. E tá tudo bem, porque no fundo é isso que todos nós somos. Você desce os degraus da varanda e caminha até o campo. Os pés afundam na terra. A brisa bagunça seu cabelo. Os talos de milho roçam nas suas mãos. E por um instante você imagina que talvez seja isso. Talvez o universo esteja lhe dando uma segunda chance. Ou talvez esteja apenas se preparando para esmagá-lo de novo, com mais criatividade e menos aviso prévio. Você fecha os olhos, respira fundo e ri. Não muito alto, porque não seria apropriado, mas um riso seco, cansado, quase respeitoso. Um riso de quem finalmente entendeu que, no fim das contas, ninguém sobrevive realmente a nada. Só adia a derrota. Você volta para dentro. Meryl está na cozinha, comendo cereal como se nada tivesse acontecido. Bo e Morgan desenham alguma coisa numa folha de papel. Graham permanece na varanda, imóvel, contemplando a vastidão como um monumento em carne e osso à melancolia. Você senta-se à mesa. O cereal está sem gosto, mas você come mesmo assim. E é nesse momento que você se dá conta de que, apesar de tudo, das garras, dos barulhos, do cheiro de metal, dos copos espalhados e da vergonha alheia de ter pensado que seria o herói, você está vivo. Por enquanto. Parabéns. Você conseguiu ser a nota de rodapé de uma tragédia. E isso já é mais do que muita gente pode dizer. Então, você se levanta, olha ao redor e deixa a cozinha. Antes de subir as escadas para o quarto, você para por um segundo para observar a casa. Cada lasca de madeira, cada copo suando em cima de um móvel, cada respiração no ar, e faz mentalmente uma lista de tudo o que daria errado se você tentasse outra vez ser útil. A lista é longa. Você sorri e sobe. Lá em cima, o quarto ainda cheira a mofo e promessas não cumpridas. Você se deita na cama estreita, puxa o cobertor. O sol já invade pela janela, mas você fecha os olhos mesmo assim. E antes de se entregar ao sono, você pensa: se eles voltarem, bem, pelo menos agora eu sei o que não fazer. E isso é o mais próximo de um final feliz que alguém como você vai conseguir. E assim termina a nossa jornada por Sinais. Um filme que nos lembra que a vida é um enorme campo de milho cheio de garras escondidas e copos d'água fora do lugar. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já é um sobrevivente melhor do que a maioria. Ou pelo menos, mais teimoso. E antes que você desligue, um último pedido. Se você gostou dessa pequena excursão pelo fracasso humano e pelas ironias do universo, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Não porque vai mudar sua vida, mas porque enquanto você estiver aqui, eu posso continuar contando histórias que façam você se sentir um pouco menos sozinho na sua insignificância. E me diga nos comentários, qual foi o momento em que você percebeu que também não duraria um dia nesse filme? Estou curioso para ver se você ao menos sabe admitir. Agora, feche os olhos, respire fundo e lembre-se: você não é o herói dessa história. Nunca foi. E tudo bem. Até a próxima invasão ou a próxima história desconfortável.
porque no instante em que você fecha os olhos, já consegue ouvir aquela voz de novo, quase zombeteira, sussurrando no escuro. Boa noite. É um prazer, ou pelo menos um curioso tipo de formalidade, ter você aqui hoje, para mais uma história que não vai melhorar o seu humor, não vai lhe dar esperança e, com sorte, vai apenas embalá-lo em um sono leve e inquieto. Hoje à noite, vamos explorar um dos filmes mais silenciosamente desconfortáveis já feitos, Sinais. E como você provavelmente já percebeu pelo título, a missão aqui não é aprender a sobreviver nesse universo, mas sim a aceitar, com a serenidade de quem já perdeu a guerra antes mesmo de ela começar, que você provavelmente não duraria um único dia nessa história. Para aqueles que não se lembram, ou para os que sabiamente nunca assistiram, Sinais é um filme em que alienígenas decidem invadir a Terra com a mesma estratégia de um estagiário confuso e cabe a uma família disfuncional, como qualquer boa família, resistir a essa visita extraterrestre armada com fé, um taco de beisebol e vários copos d'água espalhados aleatoriamente pela casa. Agora, antes que a tragédia comece, gostaria de lhe pedir um favor. E não é um favor que vá salvar sua vida em caso de invasão alienígena, lamento dizer. Mas, se por algum milagre você gosta do que eu faço aqui, essa mistura de humor sombrio, histórias incômodas e críticas sutis à nossa própria incompetência, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não por mim, mas para que possamos continuar caminhando juntos nessa jornada de desconforto. E me diga nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico intrigado em saber de que parte do mundo vêm as pessoas que voluntariamente se submetem a esse tipo de experiência. E também me diga que horas são aí, porque gosto de imaginar um mapa cheio de pontinhos luminosos, cada um ocupado por alguém tentando adormecer, enquanto eu explico porque ele inevitavelmente falharia diante de um alienígena com garras. Agora, antes que você fique muito confortável, um conselho: apague as luzes. Talvez feche as cortinas e, se tiver um ventilador por perto, ligue-o, nem que seja só para que o som suave das hélices lhe lembre que existem coisas mais suportáveis do que a realidade. Respire fundo, deite-se e aceite que, mesmo em uma situação hipotética, você não seria o herói dessa história, porque esta não é uma história sobre heróis. É uma história sobre um ex-pastor em crise existencial, seu irmão fracassado, duas crianças filosoficamente exaustivas e você, que por algum motivo acha que faria melhor. Não faria. Ninguém faria. E é justamente isso que faz de Sinais um filme tão humano. Então, sem mais delongas, convido você a me acompanhar, lado a lado, passo a passo, por cada personagem, cada decisão errada e cada copo d'água mal posicionado, até chegarmos ao clímax dessa tragicomédia disfarçada de suspense. Prepare-se para descobrir, capítulo por capítulo, por que você, sim, você, não duraria um único dia no mundo de Sinais. Vamos começar com o pastor Graham, um homem que, em tese, deveria ser a âncora espiritual de sua comunidade, mas que se encontra mais perdido do que um GPS com a bateria descarregada. Mas isso é para o próximo capítulo. Por enquanto, apenas concentre-se em se acomodar, aceitar sua insignificância diante das forças cósmicas e, claro, preparar-se para rir da sua própria desgraça. Até já! Quando você finalmente abre os olhos, porque, claro, até para fracassar é preciso estar acordado, a primeira coisa que sente é o cheiro de milho, milho seco, milho morto, milho por todos os lados. Você está deitado em uma cama estreita, num quarto onde as cortinas não foram abertas desde a última invasão alienígena e por um momento pensa, bom, talvez seja só um pesadelo. Não é. Quando se levanta, tropeçando no próprio ego e num copo d'água mal colocado, percebe que a porta está entreaberta. Um corredor longo, silencioso, cheirando a mofo e expectativas frustradas, leva você até uma cozinha, onde um homem com olhos fundos e colarinho torto olha para você como se já soubesse que você não vai durar muito tempo. Esse homem é Graham, pastor Graham,
Um homem que já desistiu de si mesmo, da fé e, pelo jeito que ele examina você, de qualquer esperança de que você seja minimamente útil. Ele não diz nada, apenas sorri, triste, como quem assiste um cordeiro se oferecer para o churrasco. Parabéns! Você oficialmente acordou dentro de sinais e já está perdendo. Você pisca, tentando acostumar os olhos à luz difusa que entra pela janela. Ela não chega a iluminar nada de verdade, só serve para realçar a poeira no ar e as manchas no papel de parede. Você respira fundo, mas o cheiro de milho parece ter decidido se alojar em seus pulmões para sempre. Milho seco. Milho morto. Milho onipresente. Na mesa da cozinha, Graham não tira os olhos de você. Não porque esteja interessado, não, ele parece mais interessado no nada que fica atrás de você. Mas ainda assim, de vez em quando, seus olhos voltam e pousam em você como quem observa um rato tentando atravessar um campo minado. Um suspiro longo escapa dele, como se cada segundo em sua companhia fosse mais uma confirmação de que a humanidade realmente não tem salvação. Você se senta, porque é isso que parece esperado de você. E, claro, a cadeira range de um jeito dramático, como se já estivesse avisando: isso não vai acabar bem. Você tenta sorrir, mas ninguém sorri de volta. Há vários copos d'água sobre a mesa, todos cheios até a borda, alguns com a borda lascada, outros com pequenas bolhas imóveis na superfície, como se estivessem congelados no tempo. Você estica a mão para um deles, mas a voz de Graham finalmente emerge. Eu não faria isso se fosse você. Você congela no ato, olhando para ele, esperando uma explicação, mas ele não oferece nenhuma. Apenas volta a encarar a mesa, como se essa única frase já fosse suficiente para você entender que, seja lá o que venha a acontecer, você vai falhar de qualquer forma. O silêncio se instala entre vocês dois, pesado, quase pegajoso. Do lado de fora, o som do vento varre o milharal, um chiado constante e irregular, como um sussurro gigante tentando convencer você a sair correndo. Você se pergunta se talvez devesse ouvir esses sussurros. Não ouça. Ouça. Você não sabe. Em algum ponto do corredor atrás de você, ouve-se um barulho rápido de passos. É quando surge uma garotinha, de pijama rosa, cabelo desgrenhado, segurando uma boneca por uma perna só. Ela para na entrada da cozinha sem piscar, encarando você como se fosse um pedaço inconveniente de mobília que alguém esqueceu no lugar errado. Ela finalmente fala: "Você vai ser o primeiro a morrer." As palavras são frias, mas a maneira como elas diz é quase entediada, como quem comenta o tempo. Em seguida, ela desaparece de volta pelo corredor, deixando um silêncio ainda mais inconfortável no ar. Você ri nervosamente, tentando transformar a tensão em algo menos insuportável. Graham não ri. Na verdade, ele parece ainda mais desapontado por você ter tentado. E então ele se levanta, devagar, com movimentos tão calculados que você imagina que até para isso ele já tenha desistido de improvisar. Ele caminha até a janela e fica ali, de costas para você, olhando para o milharal. Eles estão lá fora, ele murmura. O tom é neutro, nem medo nem raiva, só a aceitação resignada de quem já sabe que a história não vai acabar bem, para ninguém. Você acompanha o olhar dele e vê, por um instante, algo se mover entre as espigas. Uma sombra, talvez, ou talvez apenas o vento. Mas o movimento é mais rápido demais para ser só o vento e mais lento demais para ser só sua imaginação. Você engole a seco e se pergunta se teria sido mais inteligente ficar na cama. Graham se vira para você, finalmente parecendo notar sua presença como um ser humano, ou pelo menos como um ser humano prestes a ser descartado. Se você quiser sair, saia agora. Depois não haverá mais para onde correr. Você não se move.
Porque sair parece perigoso, mas ficar parece pior. Você não tem tempo para decidir. A porta dos fundos bate de repente, como se alguém ou algo tivesse passado correndo por ali. A boneca da menina aparece jogada no chão do corredor, sozinha. Um dos copos d'água da mesa treme, embora ninguém o tenha tocado. Graham não se mexe, só fecha os olhos por um momento e sussurra: "Está começando." Você sente a pele arrepiar inteira, porque agora é impossível fingir que nada está acontecendo. O som do milharal fica mais alto, mais insistente, como um mar de espigas tentando gritar por socorro. As sombras do lado de fora parecem se alongar, contorcendo-se de maneiras que desafiam qualquer lógica que você tenha aprendido assistindo documentários sobre natureza no Discovery Channel. E aí você entende: isso não é natureza. Nunca foi. Você se levanta, quase tropeçando na cadeira porque não quer ser a pessoa que fica sentada esperando a morte chegar. Mas assim que se coloca em pé, Graham ergue a mão, sem olhar para você. Sente-se. O tom é definitivo, como o bater de um martelo em um tribunal. Você obedece. O relógio na parede parece desacelerar a cada segundo. Tique, taque, tique. Do lado de fora, algo parece ter se aproximado da janela. Você não vê nada, mas a sensação de que está sendo observado é tão intensa que chega a queimar. Um leve arrascar se faz ouvir no vidro atrás de você. Graham permanece imóvel. Eles gostam de brincar primeiro. Não se mexa. Não reaja. Não dê a eles mais do que eles já vão tirar. E você fica ali, sentado, com o cheiro de milho, o som do milharal, o copo d'água ainda intacto e a certeza de que cada batida do seu coração está sendo registrada por algo que você nem sequer consegue ver direito. Você respira fundo, tentando convencer a si mesmo que isso ainda pode ser só um sonho ruim. Mas não é. Quando finalmente resolve sair da cozinha, talvez porque não aguenta mais o olhar de Graham, ou talvez porque acha que ainda pode fazer alguma diferença, ainda que mínima, você dá de cara com a porta dos fundos. Uma porta simples, de madeira, levemente empenada como a sua autoestima. Lá fora, o mundo está quieto demais para ser confiável. O céu tem a cor estranha de um hematoma, e o campo de milho parece se estender para sempre. Não há vento, mas as folhas secas continuam se mexendo, porque, claro, até as plantas nesse universo sabem que você não pertence aqui. Graham continua na cozinha, murmurando alguma oração pela sua alma ou pela dele, difícil saber. E você, sem nada melhor para fazer, decide que o melhor a se fazer é sair para o milharal. Brilhante ideia. O primeiro passo é hesitante. O segundo já é um tropeço em mais um daqueles malditos copos d'água. Você xinga em silêncio e segue em frente, fingindo que está no controle. Você não está. O cheiro de milho é ainda mais forte aqui. Um cheiro de pólen e pó, como se alguém tivesse decidido misturar alergia com ansiedade em um único aroma. Você começa a andar entre as fileiras, cada passo mais fundo naquele labirinto vegetal. A sensação é de que as plantas estão cada vez mais altas, as folhas cada vez mais ásperas, e o som, o som. A princípio parece um farfalhar leve, depois um estalo, e por fim, um arranhar que não deveria estar ali. Você para, porque até mesmo um tolo como você reconhece o som de alguma coisa grande demais para ser um coelho e rápida demais para ser Graham. Olha para trás, nada. Olha para frente, nada. Olha para cima, porque você já não tem nada a perder, e adivinha, nada também. Ainda assim, o som continua, mais perto agora, como unhas passando por galhos secos, como algo que está quase ao seu lado.
Você pensa em chamar por ajuda, mas se lembra que está em um filme chamado Sinais. Aqui, ninguém escuta, nem mesmo os personagens principais. Então você faz o que qualquer espectador mediano faria. Corre. Ou pelo menos tenta correr. É difícil ser heróico quando seu pé fica preso numa raiz e você se vê no chão mais rápido do que consegue formular uma frase inteligente. Deitado entre as fileiras, com o coração martelando no peito, você ouve o som parar abruptamente. E depois, um silêncio que dói mais do que qualquer barulho. Por um instante, acha que talvez tenha sido só sua imaginação. Mas aí, entre as folhas à sua direita, você vê. Algo brilha. Um pedaço de metal? Um olho? Uma garra? Não importa. Seja lá o que for, está observando você com a paciência cruel de quem já decidiu que você não vai sair daí inteiro. E então, nada. O som desaparece, a presença desaparece, o milharal volta a ser apenas um milharão. Ou você simplesmente deixou de ser interessante o suficiente para a coisa continuar. Você se levanta, esfregando a poeira do joelho, tentando recuperar um pouco da dignidade. Spoiler, não vai conseguir. E tropeça de novo, dessa vez em um círculo. Literalmente. Um círculo perfeito desenhado no meio do milharal, como se alguém tivesse passado ali com um compasso cósmico só para lembrar você de que este não é o seu mundo, nem o mundo de Graham, nem o mundo de ninguém. Você caminha pelo círculo, maravilhado e ao mesmo tempo terrivelmente consciente de que provavelmente acabou de entrar numa armadilha. Mas, como tudo que você faz, é tarde demais para voltar. Quando finalmente levanta os olhos, Graham está na beira do milharal, parado, te observando. Braços cruzados, expressão neutra, como quem já sabia que você acabaria ali. Bonito, não? Ele diz, com aquela voz de quem já desistiu de explicar as coisas. Você não responde, nem poderia, porque mesmo que tivesse as palavras certas, sua boca está seca e sua cabeça está girando. Você está começando a entender que nada disso, o milho, o círculo, os sons, faz sentido. E ainda assim é tudo absolutamente inevitável. Graham dá um meio sorriso, um daqueles que nem chegam perto dos olhos, e acrescenta: ainda é só o começo. E com isso, ele se vira e volta para casa, deixando você sozinho no centro do círculo, cercado por milho e um silêncio que parece vivo. Você respira fundo, tentando convencer a si mesmo que pode sair dali, que pode sobreviver, que pode fazer melhor do que os personagens do filme. Você não pode. E isso, meu caro espectador, é que torna tudo isso ainda mais divertido. Próximo capítulo, o jantar em família, onde você vai descobrir que além de inútil diante dos alienígenas, você também não sabe se comportar nem à mesa. Você volta para casa com as pernas bambas, um pouco por causa do medo, mas muito mais porque está começando a perceber que cada passo seu aqui é uma demonstração pública de fracasso. Ao atravessar a porta, nota que a luz da cozinha está acesa. A família está reunida à mesa. Uma cena que deveria ser calorosa, mas que aqui parece uma reunião do Conselho de Guerra dos Derrotados. Na ponta da mesa, Graham. Sempre ele, com aquela expressão de quem já viu tudo e, infelizmente, também você. À direita dele, Meryl, o irmão fracassado com músculos desproporcionais e a postura de quem queria ser herói, mas acabou especialista em nada. E as crianças? Ah, as crianças! Dois pequenos demônios filosóficos disfarçados de gente. Bo, a garotinha com olhos grandes demais e teorias sobre copos d'água como se fossem armas nucleares, e Morgan, o garoto que tem toda a doçura de um manual de instruções, grosso, confuso e propenso a acusações apocalípticas. Você fica ali, parado na porta enquanto eles comem em silêncio. O cheiro no ar é de frango frito e tensão não resolvida. Sente-se. Graham finalmente ordena, sem sequer olhar para você. E você, é claro, obedece, porque a essa altura,
Contestar Graham seria como discutir com a gravidade, inútil e embaraçoso. Você se senta no canto da mesa, entre um copo d'água suspeito e uma pilha de guardanapos. Todos olham para o prato vazio à sua frente como se já soubessem que você não vai conseguir comer nada. O que vai querer? Meryl pergunta, num tom que mistura pena com sarcasmo. Você abre a boca para responder, mas percebe que todos já voltaram a comer. Ninguém realmente esperava que você escolhesse nada. Ninguém realmente espera nada de você. E isso é quase reconfortante. Por alguns segundos, o único som na sala é o arranhar dos talheres nos pratos e o ocasional suspiro resignado de Graham. Então Bo resolve falar. Você vai morrer primeiro. O garfo de Meryl para no ar. Morgan ergue uma sobrancelha. Graham não se dá o trabalho de reagir. Você sorri sem graça, esperando que seja uma piada. Não é. Eles sempre pegam o mais fraco primeiro, Bo explica, com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o clima. E você... Bem, você parece bem fraco. Morgan confirma com um aceno quase imperceptível. Concordo. Vai morrer primeiro, ele diz, antes de voltar a encarar seu prato, como se já fosse um fantasma. Meryl dá um tapa leve na mesa e finalmente quebra o clima. Bom, pelo menos vai ser rápido. E todos voltam a comer como se nada tivesse acontecido. Você engole em seco, tentando participar da refeição, mas os dedos tremem ao segurar o garfo. O frango no prato parece mais ameaçador do que os sons no milharal. Então, Graham levanta os olhos. Não se preocupe, ele diz, mas a voz é mais fria do que reconfortante. Ninguém sobrevive inteiro. Você se pergunta se ele está falando do ataque alienígena ou da vida em geral. E nesse momento, você percebe um som estranho vindo lá fora. Um ruído metálico, como garras raspando na lataria do celeiro. Todos congelam. Até Bo para de mastigar. O silêncio pesa sobre a mesa como um cobertor molhado. Eles estão aqui. Morgan sussurra, quase feliz por finalmente ter razão. Graham se levanta devagar, Meryl também. As crianças deslizam longe da mesa, cada uma já com um copo d'água na mão, como se fossem veteranas de guerra. E você? Você fica sentado, porque, claro, você ainda não entendeu que este é o momento de se mover. Meryl te lança um olhar irritado, quase com pena, e diz: Vai ficar aí? Você tenta responder, mas sua voz não sai. E então, todos saem da cozinha, deixando você sozinho com a comida fria e a lembrança de que foi chamado o mais fraco por uma menina de 6 anos. Você ouve passos na varanda, depois um estalo seco no celeiro. Mais silêncio. E de repente, tá só você e o seu reflexo no vidro da janela, que não parece nada corajoso. Você se levanta devagar, talvez mais por medo de ficar sozinho do que por qualquer instinto de bravura, e segue pelo corredor. A casa está estranhamente quente agora. O ar pesado, como se a própria estrutura soubesse que há algo errado. Quando chega à porta dos fundos, vê a família reunida, encarando o celeiro. Shhh! Graham levanta a mão, pedindo silêncio. Todos obedecem, até você. O som se repete, mais alto dessa vez. Um arranhar longo, como unhas na madeira. Depois, um baque surdo. Meryl segura um taco de beisebol. Bo segura o seu copo d'água com a firmeza de um soldado. Morgan, por sua vez, já está murmurando alguma teoria conspiratória que você não consegue entender. E você segura nada, porque, é claro, ninguém pensou em dar uma arma para você, nem mesmo um copo d'água. O som para. O silêncio volta. E por um momento, todos olham para você, como se dissessem, sem palavras: vai lá. Você engole em seco, dá um passo à frente, outro e outro, até estar a poucos metros do celeiro. O cheiro de milho volta a te envolver, misturado com o odor metálico daquilo que espera lá dentro. Você estende a mão para a porta do celeiro, e nesse exato momento, um estalo alto faz você recuar como um coelho assustado.
Meryl suspira. Graham fecha os olhos, já antecipando-se no Tinugad. Eu disse que você ia morrer primeiro, Bo diz, antes de dar um gole no seu copo d'água. E é com essa confiança esmagadora que você percebe que nem mesmo conseguiu abrir a porta ainda e já perdeu mais pontos do que todos os outros juntos. No próximo capítulo, o celeiro. Você, sozinho, contra o inevitável. Quando você finalmente termina de mastigar a última colherada de purê frio que teve a gentileza de se transformar em cimento na sua boca, Graham se levanta em silêncio e aponta para a porta dos fundos. Você, ingênuo, pensa por um momento que talvez seja hora de ir embora, de escapar. Mas não, é hora de ser útil. Pelo menos tentar. Lá fora, a noite é densa, carregada de um vento gelado que arrasta o cheiro de milho morto e algo que você jura que é ozônio. Talvez seja apenas o cheiro da vergonha. Graham não diz uma palavra, apenas caminha à frente com um feixe de chaves enferrujadas na mão. Meryl o segue com um bastão de beisebol apoiado no ombro, mais para se divertir do que para proteger alguém. Bo e Morgan ficam na porta da cozinha observando você sair como se estivessem assistindo um reality show de má qualidade. Bo murmura alguma coisa que soa como: "Se não voltar, posso ficar com seu quarto?" E Morgan responde: "Nem vai precisar. Os aliens comem primeiro os que cheiram a medo." Você ignora. Quer dizer, tenta. O caminho até o celeiro é pontilhado por copos d'água largados no parapeito das janelas, como armadilhas inúteis para mosquitos intergalácticos. O milharal balança ao redor como se estivesse sussurrando segredos que você nunca vai entender, mas que ainda assim são sobre você. O celeiro surge como um monólito negro no fim do caminho, grande, silencioso e mais hostil do que qualquer olhar de Graham. Meryl puxa a porta com um estalo que ecoa pela noite inteira. Lá dentro, a escuridão não é apenas ausência de luz, é uma presença. Você hesita. Meryl empurra você com o bastão. Vai, herói, mostra pra gente como se faz. Você dá um passo para dentro. O ar cheira a palha velha, rato morto e o que você imagina ser a respiração de alguma coisa que não deveria estar aqui. Suas mãos tremem enquanto você segura a lanterna que Graham largou em cima de um saco de milho. A luz fraca ilumina pedaços de aranhas, um ou outro rato e marcas. Arranhões nas paredes, profundos, o tipo de arranhão que você só faz se tiver garras e muita má vontade com a humanidade. Você engole em seco. Atrás de você, a porta range, depois se fecha com um baco. Você se vira. Meryl está encostado no batente, sorrindo, como se isso fosse um jogo. Então, pergunta Graham, com aquele tom que não é bem uma pergunta, é mais um veredito antecipado. Nada, você diz, a voz um pouco mais aguda do que gostaria. Nada aqui. Nada ainda, corrige Morgan, aparecendo na porta com um copo d'água. Ele bebe, devagar, como se a tensão fosse entretenimento puro. Você avança pelo corredor estreito do celeiro, os olhos tentando se ajustar ao escuro, os ouvidos captando cada som de palha sendo esmagado sob seus pés, cada sussurro do vento, cada clique. Porque tem um clique, e não é nada que você já tenha ouvido antes. Você congela. O clique repete. E, de repente, do outro lado da divisória de madeira, um movimento rápido, um roçar violento, e a lanterna quase escapa da sua mão. Você recua 2 passos, tropeça em um balde e cai de costas, a lanterna rolando para longe. Do escuro, 2 olhos aparecem, brilhantes, impossíveis, fixos em você. É só um guaxinim, diz Meryl, sem nenhuma convicção lá de trás. Você quer acreditar mesmo, mas não parece um guaxinim. Parece uma promessa. Você fica ali no chão, respirando rápido demais, tentando encontrar o equilíbrio e o mínimo de dignidade possível. Graham entra, pega a lanterna de alguém, ilumina o canto e, claro, não tem nada lá. Claro. Mas antes de sair, você jura que algo arranha de novo a parede, como se dissesse, te vejo mais tarde. E você acredita.
Quando finalmente saem do celeiro, Graham tranca a porta e guarda a chave no bolso com aquele mesmo olhar de quem já desistiu de você. Meryl sorri, satisfeito. Bo e Morgan já estão voltando para dentro comentando quem vai herdar suas coisas quando você finalmente sumir. Você, por sua vez, só consegue pensar no que ouviu e na certeza de que aquela coisa, seja lá o que for, ainda está lá dentro, esperando. E que você não vai estar preparado. Você volta para casa sentindo que cada fibra do seu corpo foi substituída por algodão molhado. Meryl bate levemente nas suas costas enquanto passa por você, como quem dá os parabéns a um condenado por ter feito um belo discurso antes da execução. Graham não diz nada, nunca diz nada. Mas aquele olhar dele, desapontado, pesaroso, como se você tivesse esquecido de salvar o mundo antes do café da manhã, pesa mais que qualquer palavra. Bo e Morgan correm para dentro, rindo. Você não entende a piada, mas tem a estranha impressão de que a piada é você. Na sala, Graham estende um cobertor e aponta para o sofá com a autoridade monótona de quem já desistiu de explicar qualquer coisa. Você fica aqui esta noite. Meryl fica no corredor. Por que ele fica no corredor? Você ousa perguntar. Meryl gira o bastão de beisebol na mão, devagar. Para ouvir melhor quando você gritar. Ah, claro. Você se senta no sofá, o cobertor áspero cheira a umidade e memórias de gente que não voltou para contar história. Meryl senta-se na cadeira do corredor, girando o bastão entre os dedos. Bo e Morgan aparecem de vez em quando no topo da escada para ver se já vale a pena descer para assistir ao espetáculo. Você tenta se acomodar, mas cada rangido da casa soa como um presságio. O relógio na parede faz um tic-tac tão alto que poderia ser usado como um método de tortura em regimes totalitários. Então começa. Um barulho. No telhado. Fraco no início, depois mais insistente. Algo se arrastando. Ou alguém. Você se senta, os olhos fixos no teto como se pudesse ver através dele. Meryl levanta a cabeça, mas não parece surpreso, apenas entediado. São só guaxinins, ele diz. Você sabe que não são guaxinins. Nem ele acredita nisso. O barulho para, e depois começa do lado de fora da janela. Rápido, metálico, um arranhar que faz seu estômago se encolher como um caracol assustado. Você se levanta devagar. Meryl também. Bo e Morgan aparecem na escada novamente com expressões de expectativa genuína, como duas crianças esperando que Papai Noel entre pela chaminé, só que dessa vez Papai Noel tem garras. Senta aí, diz Meryl, apontando para o sofá com o bastão. Ainda não é a sua vez. Você obedece. Claro que obedece. O barulho para outra vez. Um silêncio pesado toma conta. Você tenta respirar fundo, mas até o ar parece hesitar em entrar nos pulmões. Então, 3 batidas. Fortes, na porta dos fundos. Graham aparece na sala, finalmente. Ele segura uma lanterna com uma mão e uma expressão de profundo arrependimento com a outra. Não abra, ele diz, como se fosse a instrução mais óbvia do universo. Você, por alguma razão que nem Freud explicaria, começa a andar em direção à porta. Meryl segura seu braço antes que você faça qualquer besteira. Já disse, ainda não é a sua vez. Você recua, as batidas param. Mas agora o barulho vem das janelas, do telhado, das paredes. Todos os lados ao mesmo tempo. Como se a casa inteira tivesse sendo examinada por dedos invisíveis. Morgan desce correndo e joga mais copos de água no parapeito da janela como se isso fosse impedir qualquer coisa. Você observa a cena cada vez mais convencido de que se tiver mesmo uma função aqui, é apenas a de ser eliminado no primeiro ato. Graham encosta-se à parede, olhos fixos em nada, sussurrando para si mesmo um versículo que você não reconhece, ou talvez seja só um mantra para não arrancar os próprios cabelos. O tempo passa assim. Um festival de ruídos, pausas e mais ruídos. Meryl, em algum momento, começa a contar quantas vezes você tremeu nos últimos 5 minutos. Bo já está dormindo encostada na parede.
Morgan joga água em tudo que se mexe. Você não sabe dizer quanto tempo se passou quando finalmente houve um som novo. Uma respiração. Não a sua, e nem de ninguém na sala. Uma respiração pesada, ritmada, colada à janela abraçada. Você congela, não ousa virar a cabeça. Tá lá, né? Você sussurra. Ninguém responde. Graham fecha os olhos, como se isso o tornasse invisível. Meryl ergue o bastão mais por protocolo do que por esperança. Você ainda não se move. A respiração para, e quando você finalmente cria coragem e se vira, a janela tá vazia. Claro que tá, mas tem um pequeno arranhão no vidro, novo, fresco, profundo. Você se senta de volta no sofá, aceitando finalmente que nada do que você fizer vai mudar o seu destino. Você não é herói. Nunca foi. E essa noite ainda não acabou. Nem perto disso. Você não dorme. Não porque não queira, mas porque seria estupidamente perigoso fazê-lo. E também porque Meryl, do outro lado do corredor, continua girando o bastão com o entusiasmo de um animador de torcida em luto. Os barulhos voltam, mais fortes, mais organizados, como se eles tivessem finalmente decidido parar de brincar com você. Chegou a hora, murmura Graham, embora ninguém tenha perguntado. Bo e Morgan aparecem de pijama, como se estivessem indo a um piquenique noturno no meio de uma guerra. Bo carrega mais 2 copos d'água como se fossem granadas santificadas. Morgan segura um livro de teologia com força demais para alguém que claramente não pretende ler nada hoje. Você se levanta, porque todos se levantam, o que significa basicamente que você vai ser arrastado por essa cena, queira ou não. Graham pega uma lanterna e abre a porta da cozinha para um corredor escuro que leva ao porão. Lá embaixo, diz ele. Lá embaixo o quê? Você arrisca perguntar. Ele não responde. Ele nunca responde. Meryl já está descendo os degraus e cada passo dele ecoa como um prego na tampa do seu caixão metafórico. Você desce também, com cuidado, tropeçando 2 vezes na mesma tábua solta e quase derrubando um copo d'água que Bo equilibrou no corrimão por precaução. O porão cheira a pó, madeira velha e... algo que você prefere não identificar. As paredes são cobertas por estantes de ferramentas inúteis, caixas com memórias que ninguém ousou abrir e um crucifixo que parece estar ali só por estética. Graham aponta para um canto. Fica ali. O que tem ali? Você insiste. Nada. Ele já virou as costas. Você fica ali, em pé, se perguntando como foi que sua vida chegou a isso, preso num porão mal iluminado, cheirando a mofo, ouvindo arranhões no teto e esperando sua sentença ser lida por um alienígena com garras. Então, um estrondo. Não um barulho qualquer, um estrondo, como se alguém ou alguma coisa tivesse decidido que as portas não eram mais necessárias. A casa treme. Copos d'água caem e se espatifam. Bo começa a chorar baixinho. Morgan recita algo entre um versículo e um insulto. Você olha para Meryl, que agora parece mais animado do que nunca, girando o bastão como se tivesse treinado para este momento a vida inteira, ou pelo menos os últimos 5 minutos. Graham finalmente se move rápido, tranca a porta do porão com um barulho metálico e encosta a espádula nela. Então, silêncio. Silêncio absoluto. Por 3 longos segundos. Depois, um ruído. Um arranhar. Alguém ou alguma coisa do outro lado da porta tentando entrar. Você dá um passo para trás, Meryl dá um passo para frente, Graham mantém a mão firme na maçaneta, os nós dos dedos brancos. O som cresce. Agora é como se 1000 unhas estivessem riscando a madeira, com pressa, com raiva, com fome. Você sente um frio subir pela espinha. Talvez seja medo, talvez seja só a corrente de ar do porão. De qualquer forma, não melhora quando uma sombra aparece na fresta de luz por baixo da porta. Água, diz Graham quase num sussurro.
Bo arremessa um copo que quica no chão e molha um canto da porta. O barulho para. Por um segundo. Depois volta ainda mais forte. A porta range, ameaça ceder. O crucifixo na parede cai e se parte em dois, num gesto dramático que você acha desnecessário para este ponto da noite. Meryl ergue o bastão, os olhos brilhando com uma convicção que você nunca vai entender. Quando eu disser, você corre para um canto e fica lá, entendeu? Ele rosna para você. Você não tem tempo para responder, porque a porta finalmente cede. Um clarão metálico, um som agudo, um braço ou algo que lembra um braço, só que com mais articulações do que um braço deveria ter, surge por entre os estilhaços. Meryl ataca. Um som seco ecoa no porão, como madeira rachando. Um líquido escuro pinga no chão. O braço se retrai. Você recua até o canto, como mandado, tropeçando em mais um copo d'água que espirra na parede. O som lá fora muda. Agora é um lamento, um som grave, como se a casa inteira estivesse gemendo junto. Graham fecha a porta de novo. Meryl empurra uma cômoda contra ela. Morgan derrama água no chão em círculos, enquanto Bo soluça e murmura que talvez seja a hora de chamar reforços. Você respira fundo. Você está vivo. Por enquanto. Mas lá fora, você ouve. Eles ainda estão ali. E agora, eles sabem exatamente onde você está. O silêncio que se segue ao ataque não é tranquilizador. É um silêncio pesado, quase sólido, como se o ar no porão tivesse se transformado em concreto e você estivesse sendo lentamente engolido por ele. Ninguém fala. Ninguém respira alto demais. Mesmo Meryl, com o bastão ainda erguido, está imóvel, olhando para a porta como se esperasse que ela pedisse desculpas por quase ceder. Você se dá conta de que está encolhido num canto, com um filete de água escorrendo pelo braço e um pedaço de madeira lascada cravado na sola do pé. Mas levantar não parece uma opção inteligente. Lá fora, os sons recomeçam. Mais diferentes agora. Menos desesperados. Mais metódicos. Você ouve passos. Não exatamente passos humanos, mas como arranhões ritmados, pesados, circulando a casa. Depois, um som metálico lá em cima, como se algo tivesse tentando arrancar as telhas com as mãos nuas ou com as garras. Bo solta um soluço. Morgan fecha os olhos e sussurra algo que soa como uma oração, embora você tenha a sensação de que até Deus está evitando atender chamadas hoje. Graham, por sua vez, parece mais tranquilo do que deveria. Apoiado na parede com os olhos baixos, como se já soubesse que nada que aconteça aqui vai mudar o destino inevitável que todos compartilham. Você se levanta devagar, porque seus joelhos já doem de tanto medo, e se aproxima do centro do porão tentando ouvir melhor. Eles estão por toda parte. O som se move pelo teto, pelas paredes, pelo chão de cima. Um arranhar aqui, um estalo lá, um baque forte perto das janelas. Eles estão testando a casa, testando você. Meryl finalmente rompe o silêncio. Eles querem que a gente se mova. E nós vamos? Você pergunta, já se arrependendo antes mesmo de terminar a frase. Ele lança um olhar que pode ser traduzido como: você é burro ou apenas tem um desejo de morte criativo, e não responde. Bo se aproxima com mais um copo d'água, empurrando-o para sua mão como se fosse um amuleto. Você segura, porque é tudo que pode fazer. De repente, um estalo mais forte do que os anteriores. A luz da lâmpada treme e se apaga por um segundo, mergulhando o porão em escuridão completa. Quando a luz retorna, Graham já está parado junto à escada, encarando o alto. Um som de vidro se quebrando vem lá de cima. Depois outro. Depois outro. Os alienígenas entraram. De vez. Você sente a tensão em todos os músculos do corpo. Meryl aperta o bastão com tanta força que os nós dos dedos parecem prestes a estourar. Morgan abre um livro em alguma página aleatória e começa a ler em voz baixa, para ninguém em particular. Bo se encolhe atrás de uma caixa, agarrada a mais 2 copos d'água.
Você, por sua vez, faz exatamente aquilo que prometeu não fazer quando tudo começou. Você congela. Os sons ficam mais próximos, pesados. O chão range, a poeira cai do teto. Eles estão no corredor. Eles descem devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Então, silêncio. Outra vez. E dessa vez, você jura que pode ouvir algo respirando bem ali, do outro lado da porta do porão. Um som baixo, gutural, uma espécie de ronco molhado, impaciente, como se tivessem sentindo o cheiro de vocês. Graham dá um passo para trás. Meryl ergue o bastão. E você? Você aperta o copo d'água com tanta força que parte da água espirra no chão. Eles não entram. Ainda não. Mas você sabe. Eles sabem que você está ali. E agora eles estão só se divertindo. Você perdeu a noção do tempo. Aliás, você já perdeu mais do que tempo. Perdeu a dignidade, a esperança e boa parte da sua postura lombar de tanto se encolher naquele porão. O som lá fora finalmente cessou. Um silêncio incômodo. Não o silêncio de quem vai embora, mas o de quem está esperando que você seja o primeiro a cometer um erro. Graham inspira fundo, fecha os olhos e, pela primeira vez na noite toda, fala diretamente com você. Vai acabar em breve. Mas a expressão dele não inspira confiança. Parece mais a fala de um médico que já sabe que o paciente não vai passar do turno seguinte. Então, uma batida. Seca, na porta do porão. Dessa vez, não um arranhar, não um som indecifrável, uma batida. Clara, humana, quase. Meryl ergue o bastão de novo. Bo esconde a cabeça entre as pernas. Morgan fecha o livro como quem se rende. E você, bem, você dá um passo para trás, como se isso fosse lhe garantir alguma vantagem quando o inevitável acontecer. Outro golpe. Dessa vez a madeira cede um pouco. Lasca. Mais um golpe. Uma rachadura na porta. Então você ouve algo, uma espécie de estalo úmido, e o cheiro no ar muda. Umidade, como metal molhado. O Graham sussurra. Água. E é aí que você se lembra dos copos, daqueles copos irritantes espalhados por toda a casa. Bo se levanta, estende um para você com a serenidade de quem já sabe que não adianta nada, mas pelo menos você vai parecer ocupado nos seus últimos segundos de vida. Você pega o copo. O som de algo entrando pelas frestas. Uma garra surge pela rachadura na porta. Um dedo comprido, negro, brilhante como obsidiana. Meryl ataca, grita algo ininteligível e o dedo recua. Então, tudo para. De novo. O silêncio volta. Por um instante, você acha que talvez tenha acabado. Mas nada acaba assim tão fácil. Um último baque, tão forte que derruba uma prateleira no porão e apaga a lâmpada de vez, mergulha vocês em completa escuridão. Respirações pesadas ao redor. Um chiado lá em cima, como um rádio mal sintonizado. Depois, passos. Recuando. Eles estão indo embora. Você não comemora? Ninguém comemora. A luz não volta. O silêncio continua. E você continua ali, segurando o copo de água como se fosse um troféu inútil, tentando ignorar a ideia incômoda de que a qualquer momento tudo pode recomeçar. Graham se senta no chão, apoia a cabeça na parede e finalmente diz: acabou. Mas o modo como ele diz acabou não soa como vitória. Soa como resignação. Como quem sabe que amanhã pode ser pior. Você se senta também, o corpo pesado, as mãos ainda tremendo. Lá fora, o som de pássaros finalmente quebra a madrugada. O sol está nascendo. E você ainda está vivo, contra todas as expectativas. Mas você sabe, todo mundo aqui sabe, que a única razão para isso ter acontecido
foi a incompetência estratégica dos invasores e uma quantidade absurda de copos mal distribuídos pela casa. Você não é um herói. Nunca foi. Você apenas sobreviveu, por enquanto. E nesse universo, isso já é muito. Você ainda está sentado no chão do porão. O silêncio reina, mas não um silêncio pacífico. É um silêncio suspeito, como se o universo estivesse apenas esperando. Graham continua encostado à parede, de olhos fechados, como quem acabou de sair de uma negociação fracassada com um Deus. Meryl largou o bastão no chão, as mãos apoiadas nos joelhos, e respira devagar, como se tivesse acabado de correr uma maratona de fracassos. Bo e Morgan, em algum ponto atrás de você, dormem. Ou fingem. Crianças têm esse talento. E você? Você tá lá, imóvel, segurando ainda o copo de água, porque largar seria admitir que não há nada mais a fazer. Alguns minutos se passam, ou talvez horas. O porão parece ter se transformado em uma cápsula fora do tempo. Ali não entra a madrugada nem a manhã, apenas o cheiro de poeira, milho, medo e resignação. Eventualmente, Graham se levanta. Não diz nada. Começa a subir as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob o peso de um homem que já perdeu muito mais do que pretende admitir. Você o segue. Não porque queira, mas porque parece que é o que se espera de você agora. Subir. Ver. Constatar. Quando finalmente alcança a cozinha, a cena lá fora é desoladora. O campo de milho parece maior agora, mais denso, como se os próprios talos tivessem testemunhado tudo e decidido crescer de propósito para sufocar qualquer sensação de alívio. O céu ainda tem um tom esquisito, um azul esmaecido com um toque metálico. Mas é dia, ou algo próximo disso. As janelas ainda estão trancadas, copos de água ainda pontuam cada superfície possível, como se um designer de interiores com um transtorno obsessivo-compulsivo tivesse decorado o cenário de um filme ruim de ficção científica. E os sons? Nada além de vento. Meryl entra atrás de você, sem a menor cerimônia, e se recosta contra o batente da porta. Bo surge logo depois com o cabelo bagunçado, carregando 2 copos de água nas mãos pequenas, como troféus. Você caminha pela sala, de um lado para o outro. As madeiras rangem sob seus pés. Você observa os copos com a mesma fascinação que alguém observa uma fogueira. Desconfiado, mas hipnotizado. E então, você entende. A invasão acabou. Não porque você foi brilhante, ou corajoso, ou digno de sobrevivência, mas porque eles foram embora. Por quê? Não importa. Eles apenas decidiram. E você fica ali, olhando para a porta da frente, imaginando se um dia ela vai abrir para algo que vale a pena. No fundo, você já sabe a resposta. Não vai. E essa é a lição final. Não importa o quanto você corra, lute ou colecione copos de água espalhados por aí, o universo não está exatamente interessado na sua história. Ele vai continuar indiferente enquanto você arruma maneiras criativas de fracassar em sobreviver a mais um dia. Você olha para Graham. Ele está na varanda agora, apoiado no corrimão, com o sol batendo no rosto, mas sem calor nenhum. O semblante dele não é de vitória. É de alguém que aceitou que a vida inteira é no máximo um empate. Você se aproxima, ele percebe, mas não vira. Eles foram embora. A voz dele sai baixa, sem convicção. Você balança a cabeça como se isso fosse uma resposta. Silêncio. Então, pela primeira vez, você decide falar e pergunta: e agora? Graham demora a responder, os olhos ainda fixos no horizonte.
Então, ele dá de ombros e murmura: agora a gente espera. Espera o quê? Você não sabe. Talvez por um novo ataque? Talvez pelo fim definitivo? Talvez por algo que nunca vai chegar. O vento bate no rosto de vocês, carrega consigo o cheiro doce e enjoativo do milho, misturado a um leve odor metálico que você torce para ser só a sua imaginação. Por um instante, você quase esquece que está no meio de um apocalipse mal administrado. E é nesse instante que você sente aquela pontada incômoda no estômago. Não de fome, mas de consciência. Você nunca foi o protagonista desta história. Nunca foi. E nunca será. Você foi, no máximo, uma testemunha. Uma peça figurativa, numa história maior escrita por roteiristas sádicos que gostam de ver gente comum tropeçar no seu próprio medo. E tá tudo bem, porque no fundo é isso que todos nós somos. Você desce os degraus da varanda e caminha até o campo. Os pés afundam na terra. A brisa bagunça seu cabelo. Os talos de milho roçam nas suas mãos. E por um instante você imagina que talvez seja isso. Talvez o universo esteja lhe dando uma segunda chance. Ou talvez esteja apenas se preparando para esmagá-lo de novo, com mais criatividade e menos aviso prévio. Você fecha os olhos, respira fundo e ri. Não muito alto, porque não seria apropriado, mas um riso seco, cansado, quase respeitoso. Um riso de quem finalmente entendeu que, no fim das contas, ninguém sobrevive realmente a nada. Só adia a derrota. Você volta para dentro. Meryl está na cozinha, comendo cereal como se nada tivesse acontecido. Bo e Morgan desenham alguma coisa numa folha de papel. Graham permanece na varanda, imóvel, contemplando a vastidão como um monumento em carne e osso à melancolia. Você senta-se à mesa. O cereal está sem gosto, mas você come mesmo assim. E é nesse momento que você se dá conta de que, apesar de tudo, das garras, dos barulhos, do cheiro de metal, dos copos espalhados e da vergonha alheia de ter pensado que seria o herói, você está vivo. Por enquanto. Parabéns. Você conseguiu ser a nota de rodapé de uma tragédia. E isso já é mais do que muita gente pode dizer. Então, você se levanta, olha ao redor e deixa a cozinha. Antes de subir as escadas para o quarto, você para por um segundo para observar a casa. Cada lasca de madeira, cada copo suando em cima de um móvel, cada respiração no ar, e faz mentalmente uma lista de tudo o que daria errado se você tentasse outra vez ser útil. A lista é longa. Você sorri e sobe. Lá em cima, o quarto ainda cheira a amorfo e promessas não cumpridas. Você se deita na cama estreita, puxa o cobertor. O sol já invade pela janela, mas você fecha os olhos mesmo assim. E antes de se entregar ao sono, você pensa: se eles voltarem, bem, pelo menos agora eu sei o que não fazer. E isso é o mais próximo de um final feliz que alguém como você vai conseguir. E assim termina a nossa jornada por Sinais. Um filme que nos lembra que a vida é um enorme campo de milho cheio de garras escondidas e copos d'água fora do lugar. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já é um sobrevivente melhor do que a maioria. Ou pelo menos mais teimoso. E antes que você desligue, um último pedido. Se você gostou dessa pequena excursão pelo fracasso humano e pelas ironias do universo, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Não porque vai mudar sua vida, mas porque enquanto você estiver aqui, eu posso continuar contando histórias que façam você se sentir um pouco menos sozinho na sua insignificância. E me diga nos comentários, qual foi o momento em que você percebeu que também não duraria um dia nesse filme?
Estou curioso para ver se você ao menos sabe admitir. Agora, feche os olhos, respire fundo e lembre-se: você não é o herói dessa história. Nunca foi. E tudo bem. Até a próxima invasão ou a próxima história desconfortável. Porque no instante em que você fecha os olhos, já consegue ouvir aquela voz de novo, quase zombeteira, sussurrando no escuro.